Olá, amigos. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 6 a 10 de janeiro. Vamos falar aqui do Ibov, vamos falar também de dólar, de DI, de juros, Petrobras, Vale. Antes de Petro e Vale, eu vou comentar sobre o petróleo, sobre o minério e o S&P 500. Também vou fazer um comentário. E, na sequência, destacarei os 5 índices setoriais para a gente ver o que está mais esticado para baixo, o que pode trazer algum repique de alta, enfim, o cenário como um todo que não está legal. O cenário não significa dizer que no curto prazo, na próxima semana, não possa ter algum tipo de repique de alta, mas vamos lá, vamos acelerar aqui o processo. Começando pelo gráfico semanal do Ibovespa. Lembre-se, você que já é membro do canal, deixa o seu like, seu joinha. Você que ainda está assistindo a gravação disso aqui que eu libero no meio da semana, esse vídeo que está sendo gravado aqui na sexta-feira à noite, você vai poder assistir aí, você que é membro, antecipadamente. E quem só está inscrito no canal ou mesmo não está inscrito, a partir de terça-feira eu devo liberar para quem não está inscrito. Vamos lá, ou para quem é inscrito ou não está inscrito no canal. Seguindo então, o Ibovespa fechou a semana em queda de 1,44%. Essa semana começou o ano, então, anulando esse fundo, perdendo a mínima desse fundo, rompendo esse fundo. Esse fundo é mais representativo, principalmente aqui pelo mensal, o último fundo ascendente de toda a tendência de alta do índice, que vinha aqui com seus zigue-zagues ascendentes, zigue-zagues ascendentes. Isso aqui é uma característica de uma tendência de alta. Perdeu força ali, após fechar acima já voltou para baixo, gerou nova mínima, enfim, estabeleceu um movimento de baixo, fechou abaixo da média. Ao tentar gerar sinal de alta, reverteu aqui para baixo, enfim, terminou perdendo essa tendência de alta, está dentro de uma tendência indefinida, mas com viés de baixa. Alguns podem falar assim, mas isso aqui se assemelha a um topo duplo. Podemos falar aqui que seria algo próximo de um topo duplo e que isso proporcionaria, isso aí, falando de médio prazo, o Ibovespa caminhar para essa região aqui. Médio prazo a gente está falando ali num gráfico, num prazo ali, por exemplo, de 6 meses, ou um pouco mais, até no decorrer de 2025. Então, enquanto não proporcionar nenhum sinal de força que demonstre aqui um retorno para cima de níveis de resistência, que demonstre força por parte dos compradores, vamos seguir com um viés mais de baixa no médio prazo, olhando mais para o próximo suporte aqui, que é essa região, primeiramente aqui na faixa do 113, 143, até a mínima do fundo em 111, 598. Esse aqui é um caminho mais provável de curto a médio prazo, falando aí nos próximos meses, principalmente no primeiro semestre. Aí, se a gente for olhar com um cenário mais baixista, de prazo maior, a gente olharia para essa região aqui dos 103 mil pontos. Essa região de vários fundos anteriores aqui, 103 a 102 mil pontos. Essa região mais pesada, que inclusive que seria a projeção de queda dessa reversão aqui. Olhando aqui, nesse momento, pelo gráfico semanal, a gente já tem um movimento razoavelmente mais longo de baixa. Ele pode acelerar um pouco mais, caminhar aqui para uma região desse fundo, que eu já comentei. Tem um patamar aqui, que é essa região intermediária, na faixa ali do 115.300, 115.400, é uma região de suporte. Abaixo disso seria essa outra região, além dessa aqui que ele está. Então são esses 3 níveis onde o Ibov pode, lembrando, o GPS da tendência terminou essa semana em 88%. Então isso significa dizer que aumentou a chance da gente ver o Ibovespa vindo aqui gerar algum processo de subida no decorrer de janeiro, algum processo de reversão da tendência de baixo do gráfico diário. Aumenta essa chance quando a gente tem um GPS no nível de sobrevenda. Ele pode até chegar no nível até maior, ou seja, a semana que vem ainda ser uma semana mais baixista, vindo buscar 115.400 ou até mesmo essa região aqui embaixo, mais perto ali dos 113 mil pontos, e com isso ficando com o GPS aí mais esticado para baixo, e aí aumentando sim mais ainda a probabilidade de ter uma correção. O fato é que a gente tem que acompanhar de perto num gráfico diário, por exemplo, os possíveis sinais de recuperação do Ibovespa em cima desses níveis que ele se encontra. O primeiro aqui e depois esses próximos níveis aqui. No gráfico diário, então, a gente está dentro de uma tendência de baixa. Primeiro sinal um pouco mais relevante de poder reverter a tendência é, por exemplo, segunda-feira já devolver todo esse candle de baixo aqui, fechar
ou superar essa máxima. Já é um indício positivo. Um grande candle de baixa que perde um suporte importante do mensal, vai lá e reverte aqui, e isso aumenta a probabilidade de poder vir anular a tendência de baixa, que seria superar os 122.209 pontos no gráfico diário. Tá? Mas lembrando, o cenário como um todo, no gráfico diário é tendência de baixa, no gráfico semanal é tendência de baixa, apesar do mensal estar dentro de uma tendência indefinida, ainda com viés de baixa apontando para os próximos suportes. Então a gente entra na próxima semana com um cenário com o GPS da tendência um pouco mais esticado para baixo, não significa dizer que não possa esticar mais, mas a gente vai ficar de olho em possíveis sinais de recuperação e para se abrir venda, ficar um pouquinho mais restritivo em cima, optando por correções e níveis de resistência para abrir venda. No dólar, então, resumir, acho que aqui em 5 minutos essa análise do Ibovespa, quase praticamente 5 minutos essa análise aí do Ibovespa, com bastante detalhe em relação ao índice, o cenário que a gente tem, seja de curto prazo, seja de médio prazo. No dólar, nós tivemos aqui o fechamento da semana ainda, deixa eu só colocar aqui o ajuste, o fechamento da semana ainda em leve queda de 0,28%. Tá? Então o dólar está dentro da tendência de alta, nada gerando sinal de baixo. Para gerar sinal de baixo, teria que voltar para baixo da mínima aí dessa semana, enfim, voltar principalmente pegando aqui no gráfico de ajuste, 666,5. Teria que voltar para baixo da mínima dessa semana para aumentar a probabilidade de ter algo para baixo, de corrigir a atual tendência de alta. Se eu olhar para um gráfico mensal, continua alinhado para cima, sem nenhum sinal de baixa, enfim. E no gráfico diário, a gente já tem aqui um topinho descendente, mas se segurando em cima da média. Então, por enquanto, ainda nada muito relevante. Qual seria o sinal um pouquinho mais relevante do dólar, que aumenta, pelo menos que enfraquece essa tendência de alta? É voltar para baixo dos 6.600. Fechamento abaixo da média, no gráfico diário com nova mínima, aumenta a probabilidade de testar esse suporte 6.100 pontos, 6.600 não, 6.100 pontos, e abaixo dos 6.100 pontos, cria uma expectativa um pouco maior de continuar sua queda rumo a essa região de suporte, que seria a região principal, desde esse fechamento aqui até essa mínima, ou seja, 5.965, e na sequência um patamar de 5.877. Então o dólar continua dentro do seu cenário mais positivo, ainda sem indícios mais claros de perda de força da atual tendência de alta, a não ser essa questão do topo descendente, mas a hora que foi para gerar movimentação mais forte para baixo ainda não gerou. Então, perda da mínima desse candle aqui começa a trazer essa expectativa de buscar níveis de suporte mais relevantes, que eu já mencionei. No DI, nós tivemos aqui também um topinho descendente já no gráfico diário, mas pegando aqui o DI no gráfico semanal, dá para perceber, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, está certo. Dá para perceber, principalmente no mensal, que a gente teve um rompimento muito forte dessa região. Se eu pego um gráfico quadrimestral, aí sim a gente percebe que o DI está muito próximo dessa região, ainda não bateu efetivamente ali, mas não precisa também ser exato, 16,42 a 17,65, bateu em 16,38. No gráfico semanal, a semana terminou já em queda. A sinalização para se aumentar a probabilidade de ter alguma correção seria a perda da mínima desse candle aqui dessa semana, 15,46. Seria o primeiro sinal para isso, para aumentar a chance de ter uma correção em busca, por exemplo, da média. Como a gente teve aqui um movimento que testou aqui a média, depois passou um bom tempo para testar a média novamente, ficou testando a média aqui, sem ganhar força para baixo, basicamente fazendo uma correção em todo esse período aqui assim, ó, mais lateral, rompeu para cima e disparou para cima. Então, aumenta gradativamente a chance de ter, devido à quantidade de barras sem tocar a média, aumenta gradativamente a chance de ter justamente aqui, que favorece também o Ibovespa ter um processo de correção da sua forte queda. Por isso que eu já comentei, é importante a gente monitorar sinais de alta nessa próxima semana, que pode vir nessa próxima semana, não é uma certeza, mas dá para a gente monitorar em busca de possíveis oportunidades de compra, só que não alongando tanto o prazo. E se fosse para fazer a entrada de prazo mais longo nesse momento na nossa bolsa, eu não iria com tanta sede ao pote, porque não tá assim, olhando para o gráfico, não tem um rastro, pelo menos na minha leitura, que aumente muito a probabilidade da gente, a partir desse momento, gerar um fundo e ir lá buscar a máxima histórica. Não tem esse rastro ainda, isso está menos provável. Seguindo para a gente falar aqui agora do S&P 500, que terminou aí a semana aqui
fechando praticamente estável, um pouquinho mais em queda aqui de 0,48%, se sustentando ali acima da média. Se a gente olhar para um gráfico, no gráfico aqui no gráfico semanal, dá para perceber que esse topo anterior que já serviu como suporte, novamente bateu aqui suporte e aqui de novo suporte. Vou botar no gráfico diário, vai ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer. Aqui, ó, no gráfico diário dá para ver essa região de topo anterior, que aqui funcionou como suporte, aqui também e aqui de novo. Se o S&P perder essa região aqui, ele já vai estar bem configurado dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e aumentando muito a chance não só de fechar isso aqui, mas vir buscar essa região de suporte aqui, que seria uma correção maior lá do gráfico mensal. Ó. Do mensal vir buscar a média, que também estaria coerente. Mas por enquanto, começou aqui, terminou a semana bem, vamos ver se consegue acelerar esse movimento de subida, superando essa máxima, para trazer realmente um aspecto de novo, com a maior probabilidade de romper a máxima, tem que voltar para cima de toda essa região aqui, ó. Termina que eu alterei aqui e sumiu o meu mouse, né? Deixa eu ver se eu... voltou. Então aqui teria que romper essa região aqui assim, ó, para realmente trazer um viés mais positivo. Por enquanto, temos ali um terceiro fundo no mesmo nível de preço, superação dessa máxima, aumenta a expectativa de poder ter algo para cima, resistência principal por volta dos 6.038 pontos. Olhando agora para o barril do petróleo, Brent, tivemos uma semana boa aqui, ó, depois de uma bagunça aqui logo abaixo ali da média, tivemos uma semana boa, criando uma expectativa que pode vir um pouquinho mais acima ali. Tá numa região, vou botar no gráfico diário aqui, está numa região que é bem importante em termos de resistência, que são esses dois topos, com esses fundos aqui para trás, é uma região que vinha perdendo força, depois foi fazendo topos mais baixos e agora rompeu para cima, saiu dessa bagunça, rompeu e deu uma sequência boa aqui para cima. Terminou a semana dentro de um viés de alta, primeiramente por conta desse zigue-zague aqui ascendente, ó, desse zigue-zague ascendente, desse movimento de subida, mas vai ser muito importante avaliar um possível retorno aqui se não vai ganhar muita força para baixo. Mas de maneira geral, barril do petróleo terminando bem, vamos ver se consegue aí favorecer, porque a Petro terminou até a semana gerando, o pregão de hoje, dessa sexta-feira, gerando um sinal de baixa. Não foi algo muito legal, mas enfim, ainda está dentro de um contexto mais positivo para a TR4 e o barril do petróleo, por enquanto, favorecendo ali algo mais positivo para as ações que estão ligadas ao petróleo, né, que são influenciadas pelo petróleo, como Prio, REC V3, enfim, a própria Brave 3 também. Então aqui a gente tem o minério, que terminou a semana apresentando aqui uma queda. Essa queda foi de 0,55%, que é essa barra aqui. Está dentro de um viés de baixa, a média está com preço aí para baixo das médias. Então, apesar do suporte, que é muito importante, olha só, esses fundos aqui anteriores, ó, e de novo batendo aqui bateu, subiu, aqui fechou uma vez abaixo, já voltou para cima, e aqui está batendo, está em cima desse patamar. Um ponto que pode ter uma recuperação. Mas a perda da mínima dessa última semana reforça a expectativa de vir mais abaixo aqui, ó, de buscar essa região aqui mais abaixo, que também é a mínima lá para baixo, ou seja, para baixo dos 94 dólares. Pegando até o gráfico diário aqui, ó, dá para perceber que a tendência nesse momento do minério é de baixa. Então fica com expectativa mais de queda. Para mudar isso, tem que romper essa máxima aqui, ó. Então, para as ações ligadas ao minério, como Vale 3, como Gerdau, não está legal por enquanto o minério, tá? Não tá contribuindo muito não, e eu vou falar mais a respeito do setor de materiais. Falando então aqui agora da Petrobras, PETR4, deixa eu só voltar aqui com a questão do ajuste. A Petrobras terminou a semana bem, com alta de 2,02%, o barril do petróleo vindo a subir também nessa semana. Só que no pregão desta sexta, ela fechou assim, ó, com engolfo de baixa. Então, de maneira geral, para quem está comprado nesse ativo, o retorno do preço para baixo dos 36,15, até mencionei na análise de fechamento do pregão, seria um possível sinal de saída de uma posição comprada, porque ela anulou a tendência dela de alta de curto prazo, que pode ser justamente o início de uma onda 3, que costuma ser uma onda mais forte, de queda, e nesse caso aqui,
a tendência de baixa vai ser confirmada se essa ação voltar para baixo dos 35,49. Enquanto isso não acontecer, o que pode ser feito aqui, arriscando um pouco mais, é um fechamento do gráfico de 120 minutos, seria as duas primeiras horas de pregão, fechando aqui para cima com nova máxima, geraria a possibilidade de arriscar uma compra, colocar o stop aqui embaixo, tentar algo para cima na Petrobras. Seria essa alternativa. Só que se ela acelerar aqui para baixo, aí piora a situação para se buscar compra para baixo das médias. Não seria tão recomendado. Na verdade, seria mais para possível saída para quem está comprado no swing trade. Então, lembrando, cenário do papel ainda num prazo maior, desculpe, semanal e mensal, ainda alinhado para cima, ainda é um ativo forte de maneira geral, traz um aspecto mais negativo se voltar para baixo desse patamar, que seria um pivô de baixa lá no gráfico diário, uma tendência de baixa de curto prazo, e aumentaria a probabilidade de a gente ver o gráfico semanal, a Petro voltar para o nível de suportes ali, que ela parou de cair na região ali dos 33,60 a 32,90, essa região aqui, ó, de suporte. Então, essa perda aqui seria o ponto derradeiro de possível saída da PTR4 no curto prazo. Vale 3 fechou a semana apresentando aqui uma queda de 2,74%, a primeira mini semana aí do ano, semana mais quebrada, né, basicamente de 2 pregões, né, considerando que tivemos ali o primeiro pregão da semana também, então foi uma semana de 3 pregões. A gente teve aqui essa semana com essa barra aqui que vem para baixo de níveis de suportes e está em cima aqui, olhando semanal, em cima desse fundo anterior, que é um patamar de suporte, e esse outro seria o mais relevante aqui. Então, de maneira geral, para se buscar compra contra a tendência na Vale, eu olharia um pouquinho mais para essa outra região aqui de suporte na faixa dos R$50 e R$50, número redondo, até um pouco mais para baixo. Isso representaria aqui na ação uma queda ainda de 5% a 6% na próxima semana, podendo chegar a 9% aqui se for invadir mais essa região de fundo aqui anterior. E olhando para o gráfico diário, tem algum sinal de perda de força? Ainda não. Pelo contrário, terminou a semana gerando um pivô de baixa. Então, a perda dessa mínima amplia a chance dessa ação buscar seus próximos níveis de suportes. O primeiro indício de força por conta da Vale seria ter algum pregão fechando acima desse gap de baixo. O que é esse indício de força? É começar a ter fechamento acima de nível de resistência, que vai ser esse gap em 54,25. Para mudar a tendência de baixa da Vale 3, o preço dessa ação teria que subir e romper essa máxima aqui, para a gente ter uma mudança de cenário, pelo menos de curto prazo, que é identificada pelo gráfico diário, teria que superar os R$55,40. Depois disso, vou falar dos setores. Começar aqui com o setor de consumo. Fechou a semana, mais uma semana em queda, acelerando o seu movimento inteiro aqui de baixo. Já era um setor que estava mais fraco, que perdeu essa região e aumentou depois dessa barra aqui. Para quem lembra, o radar da semana os últimos radar da semana que eu produzi, aumentou a probabilidade de ter algo para baixo mesmo. Depois dessa reversão, aumentou a chance de ter mais, que eu tinha comentado até de 2 novas mínimas, né? Essa aqui e mais uma pelo menos, só que já ampliou ainda mais. O que me chama a atenção aqui? Alguns pontos no setor de consumo em relação a essa tendência de baixa de curto a médio prazo. Primeiro, deixa eu botar aqui no imã, ó, primeiro ponto aqui, projetando essa reversão aqui, ó, esse faz isso aqui. Então ele, no movimento de quebra, ele quebra essa mínima aqui. Então normalmente a gente pode pegar esse movimento aqui e replicar ele para baixo, que é o caminho mais provável, uma projeção de queda, que eu fiz até no início dessa análise com um gráfico mensal do Ibovespa que seria lá nos 102.500 pontos. Aqui 2.400 já bateu, mas ainda não gerou nenhum sinal de alta. Não significa dizer que vai parar ali, também não significa dizer que é uma certeza que vai buscar, que o Ibovespa, por exemplo, vai lá buscar nos 102.500, mas é um ponto que, como eu falei no Ibov, enquanto não tiver um registro aqui de força por parte dos compradores, que não houve aqui no setor de consumo, enquanto não voltar para cima de níveis de resistência como aqui a média, o caminho mais provável é buscar essa região. Então,
O que a gente pega essa informação de forma objetiva fica mais difícil arriscar dentro do setor de consumo compra, de maneira geral. E aqui onde está batendo, se eu pegar aqui, ó, vou voltar de novo e vou colocar agora no gráfico mensal. No gráfico mensal, dá para perceber, dando um zoom menos, que a gente está nessa região de fundo anterior. Ó. Só que ela é longa, né? Do fechamento até essa mínima é uma região longa, que passa por outra região aqui de fundo aqui para trás. Mas o fato é que já está em cima de um patamar importante de suporte ao setor. E fazendo aqui até uma projeção curta no gráfico mensal, onde esse movimento pode vir, a projeção curta seria a reversão desse último movimento de alta, a gente teria essa região de 2,159, que vai coincidir com esse fundo e um pouquinho abaixo desse aqui. Então, aqui é um ponto onde pode ter algum processo de recuperação, e aqui seria o outro ponto mais relevante para se ter outro processo de recuperação. O que dá para ficar atento? Olhando para o gráfico diário, movimento mais prolongado para baixo, para mudar a tendência tem que vir aqui para cima, alguma quebra da sequência de máximas descendentes, que aumenta a chance de ter um repique de alta. Então dá para ficar atento no setor de consumo, olhando para os ativos do setor de consumo, para ver se tem algum que está chegando num nível de suporte importante no gráfico mensal ou semanal, e que pode trazer uma chance de tentar pegar um repique de alta no decorrer desta próxima semana. No setor de energia, pegando aqui o gráfico semanal, dá para perceber que era o setor que eu até vinha comentando, que era um setor um dos mais fracos. Né? Lembrando que perdeu o suporte antes de vários setores, então aumentou. Como é o mais fraco, ele tende a acelerar mais para baixo, ele acelerou bem para baixo. Se eu pegar o gráfico mensal aqui, ó, observe, aqui sim a gente tem algo muito mais padronizado em relação a topo duplo do que o Ibovespa. E topo duplo a gente pega essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui, e a gente replica ela para baixo em termos de projeção de queda, que é essa altura aqui entre os dois topos e esse fundo, replica essa aqui para baixo para ver onde é que pode ir. Não necessariamente que vai ser uma certeza de ir, mas onde é que pode chegar a projeção de queda. E aí, fazendo essa projeção de queda, dá para perceber que está basicamente em cima dessa projeção, 75.400, e aí, falando em termos de região de suporte relevante aqui logo abaixo, vai do patamar de 74.400 a 73.400. Então, aqui, ó, de 75.400 a 73.400 tem uns 3 níveis de preço importantes, onde pode trazer algum repique de alta de toda essa movimentação para baixo. E aí, olhando para o gráfico semanal, tem algum indício já de repique? Não, só um afastamento grande do preço para médio. Pegando aqui o afastamento, nesse momento ali na faixa de quase 2 vezes a volatilidade média. Se eu pegar aqui um zoom menos, dá para ver que se afastou um pouco mais aqui, ó. Aqui se afastou, e quando se afastou, depois gerou essa movimentação para baixo. Esse afastamento chegou a ser 2 vezes a volatilidade média. Né? Nesse momento está em 1,82. 1,8 a volatilidade média das últimas 10 semanas. Então já está no nível que, se eu olhar aqui para trás, poucas vezes isso acontece. Aqui, por exemplo, ó, nesse nível que chegou e fez uma correção, para depois esticar mais. Então o que a gente pode ter a partir desse nível é ter algum processo de correção que não vai muito longe e depois outro movimento que venha buscar essa região aqui de preço. Então a atenção é que para repique, para buscar alternativa de compra dentro do setor de energia é possível, só que, lembrando, não exigir muito para cima. Então, o que precisa acontecer aqui primeiro? Quebrar a sequência de máximas descendentes. Se você arriscar algo aqui, seria alguma superação de máxima no candle anterior, após esse movimento de baixo que está acontecendo, para tentar pegar algo para cima, visto que já está praticamente em cima da região de suporte importante ali de projeção de baixo que eu acabei de mencionar. Para mudar a tendência aqui no setor, teria que voltar para cima dessa região aqui, que seria tendência de curto prazo, praticamente os 80 mil pontos. Depois, setor financeiro, semanal do setor financeiro, acabou de reverter isso aqui. Ó. Se eu pego o mensal, eu já tinha comentado aqui que no setor financeiro que ele já tinha perdido essa mínima, então o Ibovespa tenderia a fazer algo parecido. O setor financeiro termina dando, às vezes, uma antecipadinha no movimento do Ibov.
Nesse momento, olhando aqui para suportes, não tem nada muito relevante aqui, só considerando topos lá para trás, é um ponto que pode parar de cair, a não ser ali a questão da média de prazo maior. Vou pegar um 84D aqui, a média de prazo maior, que seria essa média aqui de prazo maior que eu olho no mensal, essa aqui, ó, de 40 períodos, ela representa um pouco aquela média de prazo do gráfico acima, que seria 84 dias, né? Que são 4 meses. Então tá nesse ponto que pode trazer algum repique, mas olhando para o gráfico diário, por enquanto, tanto semanal não apresenta fraqueza na queda, e o gráfico diário também não apresenta fraqueza, inclusive terminou com pivô de baixa nesse pregão. Qual o sinal que traz uma chance de repique? Eu olharia para o setor, porque o setor financeiro, em média, né, de tudo que eu já vi, ele costuma ali, principalmente os bancos, gerar algum sinal desantecipado do Ibovespa. Isso não é sempre, tá? Sempre falando de que acontece em média. Então aqui, o primeiro indício seria romper essa máxima aqui, ó. Se na segunda-feira já rompesse essa máxima, seria um sinal de falso rompimento, voltando aqui para cima desse ponto e da média, criaria uma expectativa de poder ter um processo de recuperação, de correção da atual tendência de baixa. Tá? Então, o ideal é um fechamento aí para cima dos 11.845 pontos. Enquanto isso não acontecer, vamos seguir olhando aqui para cá e fazendo aquela reversão que eu fiz no Ibovespa, aquela reversão pessimista, a gente estaria olhando o setor financeiro aqui nessa região de fundo aqui anterior, ou seja, perdendo até essa região aqui de suporte, fazendo essa projeção de queda. Então, lembrando, próximo suporte significativo do setor financeiro, 11.043 pontos. Enfim, começamos o primeiro semestre de 2025 com um cenário mais negativo. Eu comentei isso na análise sobre perspectivas para a Bolsa em 2025. Seguindo para a gente falar aqui do setor de materiais, que fechou em queda, e esse aqui está revertendo por último, vinha sendo mais forte, mas depois que gerou esse candle aqui e não ficou legal, esse sinal foi muito relevante. O próximo candle ainda piorou a situação, porque em 2 semanas, eu comentei isso aqui com vocês, em 2 semanas perdeu essa mínima, então aumentou muito a probabilidade, aí fazendo aquela mesma questão técnica que eu fiz ali em termos de projeção de baixa. Aqui a expectativa é de vir perder esses fundos tudinho, tá? Podendo ter repique aqui batendo nessa projeção de queda que seria 5.100 pontos, para ter algum repique dessa queda atual. Então esse setor aqui eu ficaria um pouquinho mais restrito a buscar algo para cima, de buscar aí repique de alta. Eu estou falando de Vale, de Gerdau, de Usiminas. Eu ficaria um pouco mais restritivo, a não ser que tenha algo muito relevante em termos de suporte em um dos ativos. O setor está representando aqui a média, né? A gente pode até falar também que tem aqui Suzano, tem Klabin, enfim. Mas quem puxou mais aqui foi o setor de siderurgia. Então aqui tem suportes pela frente, mas um movimento muito inclinado para baixo, basicamente sem correção, está muito forte a queda. Então, para entrar comprando, não seria muito a minha escolha o setor, tá? Posso estar enganado, mas não seria minha escolha. Com o dado que tem aqui, em termos de tomar decisão qual seria, não seria esse setor, não. Imobiliário veio muito forte também para baixo, pegando aqui projeção de queda dessa reversão aqui, ó, dessa estrutura de alta que ele reverteu, olhando ali para a projeção de queda, a gente teria aqui uma projeção que está muito próxima, 737. Então, mais um setor que está próximo da projeção de queda. Esse aqui, o setor de energia também praticamente em cima, o setor de consumo já atingiu uma projeção e está em cima da região de suporte, são setores que dá para ficar um pouquinho mais atento. Pegando o gráfico mensal, passou batido isso aqui, hein? Olha só essa lateralização. Então, quando eu falo passou batida aqui nessa região de suporte aqui assim, ó. Então, isso, se eu pego toda a lateralização, toda essa lateralização aqui, ó, e projeto ela, se eu pegar os pontos mais longos, ela vem para buscar essa região de suporte que tem mais para baixo. Se eu pegar sendo menos agressivo, os pontos mais testados seria esse topo tem um toque aqui, esse fundo aqui também tem esse toque aqui. Então aqui a gente teria essa projeção intermediária que observe que vai coincidir com essa região aqui. Então esse é o caminho mais provável para o setor imobiliário, falando de médio prazo.
Só que no curto prazo a gente pode ter alguns repiques de alta. O único ponto que apoia é aquela projeção que eu botei no gráfico semanal e olhando para o gráfico diário aqui, vou pegar o semanal dando um zoom menos aqui, olhando para suportes mais próximos, tem uma projeção que está bem por aqui e tem esse ponto aqui assim. Então são esses dois níveis, né? Esse aqui, 720, e esse aqui que eu acabei de traçar, vou colocar novamente aqui na tela, que é o 737. Então 737 a 720 é a região de suporte onde pode ter algum repique de alta. Qual o indício para esse repique de alta? Gráfico diário, quebrar, vir um pouquinho mais para baixo, testar os níveis que eu já acabei de mencionar e gerar algum sinal de alta aqui. Para ter uma mudança de tendência de baixa de curto prazo, teria que voltar para cima desse patamar aqui, que me parece menos provável nesse momento. Então, setor que também eu ficaria um pouquinho mais receoso ali, apesar de ter uma projeção, um suporte mais próximo, mas o que a gente viu aqui no mensal não está legal não. Esse fechamento desse mês aqui para baixo de todos esses suportes aqui, doído, como dizia um pintor meu lá em Brasília. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Um radar da semana um pouco mais longo, esse primeiro do ano de 2025, porque eu quis tratar com vocês aqui todos os detalhes, pelo menos o que eu visualizei, trazendo minha leitura aqui, não sendo pessimista, assim, é o que a gente tem, é isso aqui. Qualquer alternativa que a gente vai buscar de compra, se for por um prazo mais longo, entrar com menos capital, se for para um prazo mais curto, buscar, usa também, não usa muito capital para tentar pegar algum repique de alta, não estender muito os objetivos das operações de curto prazo. É isso, qualquer novidade a mais eu vou comentando com vocês durante a semana através da análise de fechamento do pregão. Um grande abraço, um excelente final de semana para quem está assistindo aqui no decorrer já da semana, uma boa semana aí, finalização de semana para todos que estão acompanhando aqui o canal. Muitíssimo grato, deixe seu like, seu joinha, até a próxima.